Norte, sul, leste e oeste. Estes são os chamados pontos cardeais. Eles estão sempre presentes quando o assunto é orientação ou localização. Sabe como identificamos esses pontos? Simples. Aponte com seu braço direito na direção em que nasce o sol. Ali é o leste, ou simplesmente L. Depois, aponte com o braço esquerdo para o lado oposto. Lá está o oeste, ou O. O norte, N, estará então à sua frente e o sul atrás de você. Além dos pontos cardeais, existem também os pontos colaterais, nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste, e também os subcolaterais, que se localizam, digamos assim, entre uns e outros pontos. A bússola foi, sem dúvida, o instrumento de localização mais conhecido, indicando o norte através da agulha magnética. Já a rosa dos ventos foi muito usada também na época das grandes navegações, contendo 32 direções de orientação. As coordenadas geográficas são um sistema de linhas imaginárias traçadas no globo terrestre e no planisfério que formam uma espécie de rede. Existem dois tipos de linhas imaginárias em mapas e no globo terrestre: os paralelos e os meridianos. Os paralelos e meridianos foram criados para facilitar a localização precisa de qualquer ponto na superfície da Terra. Os paralelos são linhas imaginárias que dão uma volta completa em torno da Terra no sentido leste-oeste. O principal paralelo é o Equador, que divide a Terra em duas metades, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Além do Equador, os principais paralelos são o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. A posição dos paralelos no globo e o intervalo entre eles são determinados por uma escala que varia de 0 grau a 90 graus ao norte do Equador e de 0 grau a 90 graus ao sul do Equador. Os paralelos determinam a latitude, que indica a distância entre determinado local e a linha do Equador. Ela é expressa em graus e varia de 0 grau a 90 graus ao norte do Equador e de 0 grau a 90 graus ao sul do Equador. Os paralelos formam círculos cada vez menores à medida que se aproximam dos polos. Os meridianos são linhas imaginárias que cortam a Terra do Polo Norte ao Polo Sul. O meridiano de referência para os demais é o meridiano de Greenwich, que passa pelo Observatório Astronômico de mesmo nome na Inglaterra. O meridiano de Greenwich divide a Terra em oeste e leste. Como os paralelos, a posição dos meridianos no globo e o intervalo entre eles também são determinados por uma escala que varia de 0 grau a 180 graus a oeste de Greenwich e de 0 grau a 180 graus a leste de Greenwich. Os meridianos determinam a longitude, que indica a localização de determinado ponto em relação ao meridiano de Greenwich, podendo variar de 0 grau a 180 graus a oeste ou de 0 grau a 180 graus a leste. Com a definição da longitude e da latitude, é possível determinar a localização de qualquer ponto na superfície da Terra. O GPS é um sistema muito utilizado em navegação
e se baseia nessas coordenadas. GPS é a sigla em inglês para Global Positioning System, Sistema de Posicionamento Global. O GPS funciona com o auxílio de satélites, que determinam longitude, latitude e altitude de qualquer ponto sobre a superfície da Terra. Os horários têm relação com o movimento de rotação da Terra, que determina os dias e as noites. Veja, quando numa determinada cidade o Sol está mais alto no céu, a gente diz que essa cidade está no seu meio-dia solar. As cidades que estão localizadas no mesmo meridiano têm todas o meio-dia solar ao mesmo tempo. Isso significa também que elas têm o que a gente chama de mesma hora verdadeira ao longo de todo o dia. Já as cidades que estão em meridianos diferentes têm diferentes horas verdadeiras. O movimento de rotação leva 24 horas, e a Terra gira 360 graus ao longo desse período. Os fusos horários, que definem a hora oficial de cada região, foram estabelecidos a partir de 24 gomos delimitados por 2 meridianos com 15 graus de diferença um do outro. Veja, dentro de cada uma dessas 24 regiões, pode haver horas verdadeiras diferentes, já que a gente tem localidades em meridianos distintos. Além disso, a hora oficial, ou hora do relógio, não respeita exatamente os gomos dados pelos meridianos. Quer dizer, ela sofre alterações determinadas por cada país. Será que você poderia me explicar por que, na maioria das vezes, eu vejo fusos horários representados em figuras como essa, e não no globo terrestre, como você me mostrou? Os meridianos ficam representados como retas verticais paralelas. Por isso é que a projeção de Mercator é a mais utilizada para representar os fusos horários. Pela figura que você me mostrou, dá para perceber que partindo do meridiano de Greenwich em direção ao oeste, cada vez que a gente passa por uma dessas linhas divisórias e muda de faixa, tem que atrasar o relógio em 1 hora. No sentido contrário, se a gente parte de Greenwich e muda de faixa em direção ao leste, tem que adiantar o relógio em 1 hora. Exatamente. Assim, Milão vai estar uma faixa ao leste da faixa que contém Greenwich. Nesse caso, o fuso horário é indicado como GMT+1. GMT é a sigla para Greenwich Meridian Time, em inglês. Já Rio de Janeiro está na faixa GMT-3, isto é, 3 faixas a oeste da Greenwich. São, portanto, 4 horas de diferença na hora real entre essas duas cidades. Tem uma coisa que eu tô achando estranha. Para atingir o meridiano oposto ao de Greenwich, a gente pode caminhar tanto para o leste quanto para o oeste, mudando de faixa 12 vezes. E aí a gente vai ter 24 horas de diferença ao atravessar este meridiano? É por isso que este meridiano oposto ao de Greenwich é chamado Linha Internacional de Mudança de Data. Esta linha atravessa o Oceano Pacífico, mas seu traçado oficial não coincide exatamente com o meridiano. Ele contorna algumas ilhas, mais ou menos como acontece com os fusos horários oficiais dos países. O curioso é que ao atravessar esta linha de leste para oeste, você volta um dia no tempo, na data oficial. E é sempre bom lembrar que a distribuição dos fusos horários não segue rigorosamente os meridianos. A rotação da Terra em torno do próprio eixo se combina com o movimento de translação em torno do Sol, descrevendo uma elipse, que é quase uma circunferência no período de um ano. Em 24 horas,
a Terra completa o movimento de rotação ao redor do próprio eixo, que é inclinado em relação ao plano da elipse, formando em qualquer dia do ano um ângulo de aproximadamente 23 graus e 27 minutos, com a direção perpendicular ao plano. Essa inclinação tem consequências que diferenciam ainda mais os diversos lugares deste nosso grande planeta azul. Veja só, as estações do ano ocorrem em épocas diferentes no hemisfério norte e no hemisfério sul. A inclinação do eixo de rotação da Terra, juntamente com o movimento realizado em volta do Sol, faz com que em cada localidade a incidência dos raios solares varie ao longo do ano. O hemisfério sul recebe a maior quantidade de luz solar quando a Terra está nesta posição. Isto ocorre em torno de 21 de dezembro e marca o início do verão. Em oposição, neste mesmo momento, no hemisfério norte, temos a menor quantidade de luz e o início do inverno. Quando a Terra está na posição oposta, é o hemisfério norte que recebe a maior quantidade de luz. Temos então o início do verão no hemisfério norte e o início do inverno no hemisfério sul. Isso acontece aproximadamente no dia 21 de junho. O início do outono e o início da primavera correspondem a outros dois momentos do movimento de translação, quando a Terra está em cada uma dessas duas posições em que o hemisfério sul e o hemisfério norte ficam igualmente iluminados. O outono e a primavera também ocorrem de forma alternada nos hemisférios norte e sul, nos meses de março e setembro. Como a Terra possui a forma aproximada de uma esfera, os raios solares não atingem igualmente todos os pontos do nosso planeta. Esse fator é muito importante, pois define as grandes zonas climáticas. Zonas glaciais, norte e sul. Zonas temperadas, norte e sul. E zonas intertropicais, norte e sul. Nas zonas glaciais, tanto norte quanto sul, os raios solares incidem com menor intensidade, pois, em nenhum período do ano, o Sol atinge uma posição elevada da abóbada celeste, estando sempre abaixo ou muito próximo da linha do horizonte. Essas zonas apresentam características particulares quanto à distribuição entre os períodos de dia claro e noite, em função da inclinação do eixo de rotação da Terra. Alternando entre os polos norte e sul, ocorrem períodos longos de noite e de dia, que coincidem respectivamente com o verão e o inverno. Pesquisadores monitoram a evolução das calotas polares, tanto no Ártico como na Antártica, com o objetivo de acompanhar as mudanças climáticas. A zona temperada sul compreende o espaço entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. E a zona temperada norte abrange o espaço entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Essas duas faixas, localizadas em latitudes médias dos hemisférios norte e sul, alteram significativamente a posição com que recebem os raios solares ao longo do ano, sendo de forma mais direta durante o período de verão e de forma mais inclinada durante o período de inverno. Essa característica faz com que as estações do ano sejam bem perceptíveis para as pessoas. Em função da inclinação do eixo de rotação da Terra, os hemisférios norte e sul alteram sua posição com relação ao Sol, enquanto há inverno no norte, é verão no sul e vice-versa. As zonas intertropicais norte e sul compreendem a faixa entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, atravessada pela linha do Equador. Apenas em locais dentro dessa região é que o Sol se posiciona a pino em 2 vezes ao longo do ano. Nelas, a incidência dos raios solares é direta praticamente durante todo o ano, possibilitando, na maior parte de sua área, as temperaturas mais elevadas do globo.